Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há algum tempo eu tenho acompanhado muito o trabalho do MBL, né? Para saber como funciona, o que passa na cabeça deles. Devido a várias questões, né? Eu passei a acompanhar vários pensamentos políticos, só não acompanho o bolsonarismo porque realmente não dá para acompanhar. Daí eu comecei a acompanhar e eu vi que tem essa questão envolvendo o Partido Missão, né? Que é o projeto deles, né? De uma criação do partido. E acho que foi ontem, né? Essa semana, saiu o parecer favorável e o partido está prestes a nascer, né? Então eu vou fazer as minhas primeiras impressões do que eu tenho acompanhado do partido, o que eu acho, alguns pontos que eu discordo e outros pontos que precisa me aprofundar mais, que vale o debate, né? Que vale uma conversa. Espero um dia poder conversar sobre esses temas que eu acho um pouco interessantes da visão deles, né, do que eles têm falado. E uma das coisas que eu tenho acompanhado muito dessa visão do Partido Missão, primeiro que são duas frases, são duas frases que o Renan Santos falou, que é o presidente do partido. Primeiro que ele falou em uma live dele que o partido vai ser a Apple da política, né? Então, quando ele falou isso, você vê que existe um pensamento diferente. E sim, existe um pensamento diferente dentro do partido, dentro do pensamento político, algo que eu não tenho visto ou nunca vi em outros partidos, principalmente esses partidos fundados ali depois dos anos 2000. Você vê, por exemplo, o PSOL em 2004, eu acho, não lembro se foi 2004, que poderia seguir um caminho diferente do PT devido ao que aconteceu naquela época, entre algumas pessoas que eram do PT. O próprio Novo ali no final dos anos 2000, início dos anos 2010, parecia ser uma nova ideia de direita, uma nova ideia de liberalismo, e acabou sendo um puxadinho do bolsonarismo, perdeu a sua essência. Eu lembro até, por exemplo, ali nos primeiros anos, acho que a Carmen Migueles, o próprio João Amoedo. Então, assim, eles tinham mais ideias, né? Eu lembro que eu até preenchi uma das fichas de solicitação de partido, né? Eu trabalhava no centro, eu lembro que eles estavam numa reunião, enfim, ali em Copacabana eu preenchi, e até recebi para poder coletar na época, mas eles acabaram se perdendo. A própria rede também, né? Quando a Marina rompeu ali com o PV, né? E outros partidos também, o P. São partidos falando dos partidos que poderiam seguir uma linha diferente de política, mas acabaram não seguindo, né? E o próprio Livres, né, com a ideia de entrar ali no PSL na época, aí depois entrou o Bolsonaro, eles acabaram saindo. E eu não vou falar a palavra, não é a palavra certa, meio que se perderam, não é a palavra certa. E hoje não sei qual é a ideia deles, se eles são apenas um grupo, se eles são um movimento político. Eu vejo nomes interessantes, parece que o Pedro Doria pegou boa parte deles, o Magno ali, a Daniela Bizarra, o Orian também do Livres. Então, assim, tem uma galera boa, né? Então, assim, existiu algumas ideias nesse período que não foram para frente, né? E o MBL parece que tem um caminho extremamente diferente que a gente precisa analisar, né? Primeiro é o pensamento de alvo, né? De público, né? Qual é a ideia do MBL, né? Algo que os partidos hoje ainda não têm pensado, né? O MBL é um partido para o público, direcionado para a galera da geração Z, boa parte ali da geração milênio, na qual eu faço parte, e eu acredito que já tem seus dados a própria geração alfa, porque pelo que eu entendi, em várias entrevistas do Renan, principalmente ontem no Make Markets, o plano do partido não é de fato 2026, mas sim 2028, já ganhando algumas prefeituras, e um plano em 2030. Então, se o Lula for reeleito
em 2030, 2026. E 2030 passa a ser um jogo aberto no jogo político em termos de interesse nacional, né? Então, o MBL já tem planejado, já parece que está planejando 2030. É uma coisa que eu penso muito. 2030, você vê a geração alfa entrando no jogo político, onde ela vai estar ativa politicamente e vai poder votar 16, 18 anos. Então você vai ver uma galera da geração alfa entrando na política. E assim, eu não tenho dados concretos de como a geração alfa hoje pensa politicamente, mas acredito que é uma galera mais engajada com as redes sociais, mais engajada com a tecnologia, e é uma coisa que eu não vejo dentro dos partidos políticos, seja ele de direita ou de esquerda. Outra coisa interessante é um plano de governo, é a questão do livro amarelo. Bastante interessante. Nenhum partido tem de fato um livro, tem um plano de governo, né? Se você vê hoje quem tem, ou quem tinha, o Enéas, o Ciro Gomes, tem até dois livros, né, que é Primeiro Passos e o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então você vê que eles têm uma ideia. Então não vai ser diferente de muitos partidos, inclusive os partidos de centro-esquerda, como PSB, PDT, que ainda segue uma linha lá de muita gente de centro-esquerda, que estão ali porque precisam de uma legenda apenas. Então, assim, tem que seguir o livro amarelo. Então, assim, existe uma cartilha, ou em aspas, uma Bíblia. Então, assim, qualquer pessoa dentro do partido vai ter que seguir os caminhos do livro amarelo. Outra questão interessante é uma visão horizontal, é uma visão horizontal, é ser decidido em conversas e não em decisões, algo que, por exemplo, o próprio PSOL, não sei, pelo que eu vi uma reportagem do Diário do Porto, para governador aqui no Rio, parece que está tendo um racha. E o PSOL nos últimos anos houve vários rachas, mesmo que não seja noticiado, confirmado, a gente sabe que o PSOL é um partido, até os partidos de esquerda, o PT também é assim, sempre foi assim, acredito que o PDT é assim, então sempre foi um partido com grupos rachados. É uma coisa que eu não vejo no MBL, existe o direcionamento, porque existe um livro, você precisa seguir uma cartilha, até o próprio projeto dentro ali do grupo dos ciristas, o PND, o próprio projeto do Novo Trabalhismo, você vê muitas vertentes e ainda não consegue caminhar em relação a isso. Então, assim, você vê que eles têm um direcionamento. Trabalham muito com dados, eles trabalham muito com dados. Essa questão da coletagem, eles faziam muito dados para saber aonde coletava mais, aonde coletava menos. Então, assim, eles fizeram um planejamento ali muito interessante. Até nessa questão de coletar, eles criaram um sistema lá, que eu vi uma entrevista do Arthur Duval, no Vilela segunda-feira, falando que eles criaram um programa que até o próprio TSE elogiou o próprio jeito de eles como fizeram esse projeto. Então você vê que eles têm um trabalho que junta análise de dados. Então, assim, eles estão investindo muito nisso, capital humano e planejamento estratégico. Como o Renan falou, primeiro eu quero ser uma banda de underground para depois, algum tempo, virar banda de festival, tocar num festival. Então, assim, eles não. O brasileiro é imediatista. Então, assim, todos os projetos políticos sempre é pensando na próxima eleição. Quando você pensa em eleição, a maioria dos políticos ou pseudo-político, eles não têm um planejamento político, um planejamento de eleição. Eles falam assim, vou me candidatar para vereador, vamos lá, para vereador 28, ou melhor, para deputado. Eles não têm um planejamento, eles vão esperar chegar até julho, agosto, para depois pensar em virar, aí vai lá, vai ter o número, aí começar a fazer campanha. E para ser político, você precisa de capital, você precisa criar um capital político, você precisa ter um capital humano, você precisa de um projeto.
Você precisa de um projeto. Então, se você quer ser vereador em 2028, por exemplo, você tem que começar o projeto agora, em 2025 ou em 2026, e começar a criar um capital, criar um engajamento, para que você não precise chegar faltando 3, 4 meses e começar a fazer campanha. Eles têm. Então, assim, é claro que o MBL, junto com o Partido Missão, está pensando em 2026, mas dá a entender que o foco é 28 e 30. Então, muito interessante isso. Acho que alguns partidos ou alguns movimentos, ou alguns grupos partidários poderiam pensar nisso. Uma coisa que eu vejo muito nos grupos trabalhistas que eu participo é, é muito bagunçado, é muito jogo de link, é muito isso, é muito aquilo. Tem grupos partidários, mas eu não vejo eles se movimentarem. Até a própria questão da refundação do PTB, que o cara tá fazendo lá, de trazer o PTB com pensamento varguista, pensamento trabalhista, tá seguindo uma cartilha diferente. Então, assim, uma cartilha antiga, e o MBL segue um planejamento muito visado, que não é desconhecido, que eu chamo muito de a questão da vantagem competitiva, do Oceano Azul. Até peguei um livro dele que o Renan indicou hoje, que é o Peter Thiel, de 0 a 1, que ele falou que é o guru dele da administração. O Renan é um cara muito inteligente. As ideias que ele tem criado dentro do MBL hoje, além de ter o Partido Missão, tem a revista Valete, tem o Brasil de Cima, acho que é Brasil de Cima, tem a academia e tem outros projetos. E o que o próprio Arthur Duval falou pro Vilera na segunda-feira, eles querem criar algo que a esquerda criou, que parece que se perdeu. Criar pessoas da cultura, nas universidades, em outros campos. Uma vez, não sei onde falou, Renan, o projeto não é apenas dentro do partido não, dentro só pensando em eleição, é entrar em outras camadas, Então, acredito que é bastante interessante. Umas coisas que eu percebi, eu não sei ainda, eu não encontrei, como muitos partidos já têm, o grupo já MBL Mulher, MBL Negro, MBL LGBT. Então, assim, ainda não encontrei alguma coisa dentro desses grupos. Fazendo uma pesquisa breve assim, já tem MBR Rio de Janeiro, MBR São Paulo, MBL algumas coisas. Então, assim, a galera é engajada, é uma galera jovem. Acho que o cara mais velho é o Paulo Cruz, como ele falou ali no Flow. Então, é mais ou menos algumas impressões que eu tenho hoje do Partido Missão. É um partido que vai pensar diferente, é um partido que pelo planejamento, pelas ideias que ele tem e pelo público que eles querem alcançar, porque se você alcançar o público jovem e o público jovem abraçar, a chance de chegar num público mais velho que não tem ideia, e a gente está sem lideranças, sem nomes interessantes na política brasileira ou na política estadual e municipal também. Então, assim, é uma chance do MBL entrar, é uma coisa que a esquerda não está conseguindo abraçar ou planejar, porque a esquerda não tem planejamento, infelizmente. Hoje, quem tem o comando da esquerda hoje dentro das redes sociais são os comunistas. E o debate, a ideia dos comunistas é limitada. Os trabalhistas e os desenvolvimentistas, que são bem menores, ou keynesianos como eu, ainda são poucos, e talvez seja o caminho dessa galera, que eu vou falar em breve sobre eles, ou sobre a gente, é, que vão entrar no debate político, porque depois de 2026 acabou o Lula. Porque, se o Lula for reeleito, ele não vai ser reeleito em 2030, se o Lula não for eleito. Então, assim, a partir de 2027, a gente precisa pensar o que vai ser o PT, o que vai ser a esquerda petista, o que o PSB vai pensar como projeto, o que os trabalhistas vão pensar como ideia de projeto.
e qual vão ser a ideia de projeto dos comunistas, como vai ser a direita, porque o MBL, eu acredito que em 4, 5 anos, o MBL vai ser o principal grupo político de direita. Eles vão ser muito maiores que o bolsonarismo, que na minha opinião está implodindo, está implodindo. Então eu acredito que eles, com o projeto que eles estão tendo, eles têm conhecimento, eles sabem aonde vai alcançar, eles sabem aonde eles vão errar e aonde eles vão errar eles vão acertar, porque ele tem informações para isso, algo que muita gente não tem em qualquer campo político, porque tudo é imediatismo, eles têm um projeto, então assim, eles vão ser um dos principais grupos políticos em 4, 5 anos. Se eles conseguirem alcançar 28, vencendo várias prefeituras, incluindo capitais importantes, 2030 eles vão vir muito forte, tá? A gente precisa ter cuidado. Alguns questionamentos para fechar o vídeo, já vai chegar 20 minutos. Cara, pena de morte, acho que a gente precisa debater um pouco sobre isso. Essa questão de combate ao crime organizado, a própria capa da Valete Plus, da Valete esse mês, é o PCC. Deu a entender que eles querem combater o crime organizado matando bandido. É uma coisa que eu preciso entender melhor, porque eu acredito que existem outras formas de se combater o crime organizado. Eu não tenho essas ideias agora, porque é uma área que eu conheço bem pouco, mas é uma área que eu, dentro do que eu conheço, estudando cidades inteligentes, inteligência artificial, internet das coisas, e a própria questão da análise de dados, eu acredito que existem outras formas de se combater a criminalidade usando essas ferramentas. Agora, você entrar na briga do crime organizado como guerra, tipo invadir, matar bandido, eu preciso aprofundar mais esse debate e conhecer mais essa ideia. Militarizar as escolas eu também, também algo que eu também tenho lá minhas dúvidas, pô, porque a gente precisa pensar na gestão de risco, né? Ah, legal, fez a ideia e depois. Pela sociedade hoje, eu estudei no colégio com ideias militares, né? Estudei no colégio Newton Braga, lá na ilha. Eu fiz estágio lá e o colégio passa. Na época que eu fiz estágio com. Na minha época era um colégio que era muito mais liberal. E quando eu fiz estágio lá, começou a ter negócio de cortar cabelo, de uniforme militar. Aí os professores contratados eram os professores civis, concursados. Aí teve uma treta, eu não sei como é que está a escola hoje, já faz 4, 5 anos disso, ou quase 10 anos. E eu estudei no Tom Braga na década de 90, então não sei como está hoje. Eu vejo arriscado, acho que a gente precisa debater a questão da educação. Essa questão da industrialização, que eles defendem a questão micro, eu já defendo a questão macro. É um debate interessante. O próprio Arthur Duval falou que quer conversar sobre essa questão uma dessas questões com os trabalhistas. É isso, né? Essa questão da industrialização é importante. Tem algumas ideias que eu não concordo. A ideia do vereador lá de proibir pessoa do Nordeste. Existem alguns pontos que precisa ser debatido. É claro que vai melhorar, vai aprimorar, mas as primeiras impressões que eu tenho do MBL é que é um partido com pensamento empresarial, que era para ser um novo, que tem características do século XXI para uma geração que está vivendo dentro do século XXI. É claro que a gente precisa debater diversas questões, como cultura, segurança pública, outras questões. É uma questão interessante, tenho vontade de conhecer. Cheguei até interesse de conhecer mais sobre o partido, já falar, será que seria o caminho certo para mim? Mas eu meio que relutei quando eu vi essa questão de pena de morte, de crime, luta contra o crime organizado com uso de violência, essa defesa, essa defesa de fazer uma segurança pública parecida com o que acontece com El Salvador, com Bukele. É uma coisa que eu já olho com o pé atrás, mas é uma coisa que eu preciso conhecer. E por eles seguirem uma ideia muito mais é, bem mais liberal de direita mesmo, e algumas coisas que eu não gosto muito,
xingar as pessoas, usando aquela teoria do Carl Schmitt, amigo e inimigo. Então, assim, não me agrada muito. Eu prefiro seguir uma linha de questionar meus adversários no debate político, sem xingar, sem falar que é criminoso, sem falar que é isso, sem falar que é aquilo. E eles têm muito disso, principalmente contra a galera da esquerda. Então, assim, é umas coisas que me incomodam um pouco, mas que pode ainda gerar essa tensão política que a gente vive hoje, né? Mas é, é um projeto interessante, é um projeto bastante interessante. Eu acredito que o próprio Renan fala que se der certo vai gerar o copiar. Assim, o projeto está no papel. O que estão fazendo, na minha opinião, o que eles estão fazendo, na minha opinião, não é, eles não estão descobrindo, eles não estão inventando fogo, não estão descobrindo o mundo. É replicado em diversas empresas, é replicado em diversos lugares que estão trazendo apenas para o pensamento político partidário. Então, assim, existem alguns grupos interessantes, como o Partido da Sacha, lá na Alemanha, que tem uma ideia interessante. Tem o Morena, que até terminei o texto para falar sobre. Tem o Morena, no México, que também tem uma ideia interessante. E eu vejo que alguns partidos de esquerda, progressistas, ou até uma galera mais à direita, como Livres, mais liberal, meio que se perdeu no tempo, ou tá esperando alguma coisa acontecer para eles, tipo assim, vamos abrir um projeto, vamos abrir a ideia. Até o próprio Fred Klepper, há muito tempo ele falou sobre isso, sobre as escolas desses partidos na Alemanha, no México, algo que não tem aqui no Brasil. Até o próprio Fred Klepper ele falou algo assim ano passado. E eu acho interessante a gente conhecer agora, porque se der certo a ideia que eles estão fazendo 2028, 2030, nos próximos 10 anos eles vão dominar o grupo, eles vão dominar a política brasileira e pode seguir uma onda parecida do Morena no México. Porque se isso acontecer e o projeto deles derem certo em diversos aspectos, vai ser difícil de segurar. É isso.